E aí, meu povo, espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser completamente sem roteiro nenhum, sem nada, porque vai ser, na verdade, até um vídeo extra. Eu não vou postar esse vídeo na quarta, talvez eu vá postar esse vídeo na quinta ou na sexta. Então, essa semana teremos 3 vídeos ao invés de dois. Eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia 23, numa quarta-feira. Hoje é dia de São Jorge, é aniversário, aniversário. Hoje é feriado aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer esse vídeo aqui por causa desse livro aqui. Esse livro aqui, ele me surpreendeu positivamente. Eu comecei a ler ele porque eu vi um podcast, um corte de podcast, alguém falando sobre o livro, e aí ele me despertou um certo interesse, uma curiosidade de ler. E esse livro se chama Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. O autor é um médico chamado Peter Attia, e esse livro aqui, ele fala muito sobre a longevidade, o como que você vai viver mais e como que você vai viver melhor. Porque uma coisa que eu, lendo o livro inteiro, ele fala de vários tópicos, várias coisas interessantíssimas, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que o autor ele fala uma coisa que de fato é verdade. Normalmente, você, eu e a maioria das pessoas vão viver uma média de 85 anos. Uma média aí que a gente vai viver. Você pode viver um pouco mais, como pode viver um pouco menos. Mas a média, você vai viver isso. Se você se cuidar, se você praticar atividade física, se você se alimentar bem e etc e tal, isso pode significar que você vai viver um pouco mais? Um pouco sim. Mas o livro ele fala sobre não só viver mais, só que ele fala como viver melhor. Porque a cada dia que passa, eu vejo que as pessoas elas têm prejudicado a própria vida em vários aspectos, e isso acaba de fato atrapalhando o autodesenvolvimento, acaba atrapalhando a própria longevidade dela, porque provavelmente você vai viver até os 85, 90 anos. Só que talvez você vai viver a base de remédios, a base de medicamentos, a base de muitos médicos, a base de internações, às vezes a base de viver uma vida vegetando. Às vezes você não vai ter condições para cuidar dos seus netos, você não vai ter força para fazer alguma atividade, você não vai ter energia para sair de casa para fazer uma atividade física, para subir uma montanha, etc e tal. E isso que é o ponto que eu achei muito interessante no livro. Porque não adianta só a gente viver mais. Porque a cada dia que passa, a gente tem aumentado a nossa longevidade através dos remédios. A gente não morre de tantas doenças pelo fato da gente tomar muitos remédios que conseguem prevenir esse tipo de doença ou segurar algum tipo de dificuldade que a gente possa ter por causa de alguma doença óssea, uma doença respiratória, etc e tal. Então, assim, ai, gente, desculpa, essa coisa no nariz do nada agora. Então, assim, não é só sobreviver mais, é sobreviver melhor. E ele fala de vários pontos e vários aspectos aqui que eu não vou ficar martelando aqui com vocês, porque eu recomendo que vocês leiam o livro, porque ele fala de 4 tópicos fundamentais, que são os quatro comensais da morte, alguma coisa assim do mal, alguma coisa, 4 cavaleiros do mal, se eu não me engano, que é muito interessante. E ele fala sobre atividades que me despertaram muita atenção e que eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre as atividades que eu, Cláudio, prezo muito na minha vida e que algumas coisas que ele falou que até mais, que me chamou mais atenção e que eu vou prezar mais ainda na minha vida. Mas quais são os 4 cavaleiros da morte que ele tanto fala? O primeiro cavaleiro da morte é a diabetes tipo 2, ou seja, aquela diabetes que a gente não nasce com ela, que a gente desenvolve ela através de alimentação péssima, um estresse elevado e principalmente através da insuficiência se eu não me engano, de insulina. A gente não consegue produzir tanta insulina e a gente acaba tendo que tomar insulina e ficar tomando algum tipo de remédio, né? Então, assim, eu não sou médico aqui, gente, então se eu tô falando besteira, peço desculpa, mas a diabetes tipo 2 é uma doença que ele chama de cavaleiro do mal. Por quê? Porque não tem cura. Não tem cura. Diabetes tipo 2 não tem cura e ela vai depreciando e degradando a sua vida aos poucos. E o segundo cavaleiro do mal
E aqui não é uma ordem, não, tá, gente? É uma ordem que eu botei na minha cabeça. A primeira é a diabetes tipo 2. A segunda, é o segundo cavaleiro do mal, da morte, é o câncer, que é uma doença horrível, uma doença que até tem cura, mas em muitos casos a gente descobre quando o câncer está muito ruim, está num estágio muito avançado, a gente acaba perdendo muita energia, muita força, e às vezes a gente acaba não vivendo muito mais depois de contrair o câncer e até mesmo de nos curarmos. Então, isso é um caminho que ele fala sobre prevenir, porque tem que tomar muito cuidado, ele fala dos malefícios, dos prejuízos e etc e tal, sobre o câncer. Ele também fala do terceiro, que são as doenças neurológicas, e esse, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, que ele fala sobre Alzheimer, Parkinson e algumas outras doenças neurodegenerativas, e ele fala muito sobre o Alzheimer, que o Alzheimer é uma, talvez a pior doença, e uma das doenças que não tem hoje cura, e quando você descobre que tem, não tem jeito e não tem medicamento que segure esse tipo de doença. Então é uma coisa que assim é nefasta, é bem ruim e isso a gente tem que sempre ter atividade de prevenção para a gente cuidar da nossa própria vida, para a gente acaba, caso não tenha esse tipo de doença. E a última, ele fala sobre doenças cardiovasculares, que estão muito ligadas ao nosso coração. E aí a alimentação, a atividade física estão muito alinhadas a isso. E esse livro, eu queria só fazer uma análise dele aqui com vocês e fazer uma recomendação para vocês, porque ele fala sobre as doenças, como a gente pode prevenir as doenças de forma. Ele é um médico, então ele fala de uma forma meio técnica, como médico, então tem horas ali que eu não entendia, mas não tem problema, porque o contexto geral que fazia importância. Mas ele fala sobre algumas atividades que me chamaram muita atenção sobre como a gente previne e como a gente aumenta a nossa longevidade. E algumas dessas que ele falou me pegaram muito, sabe? Me mexeram muito, que eu queria muito explicar isso pra vocês, pra você viver mais e pra você viver melhor. Bom, a primeira de todas que ele julga ser a mais importante, o próprio autor, é a atividade física. Gente, pode parecer chato, pode parecer incômodo, pode parecer até mesmo repetitivo, mas você precisa cuidar da sua saúde. Se você não cuida da sua saúde, você está aos poucos se definhando. Você está aos poucos piorando a sua qualidade de vida. E você está aos poucos se aproximando da sua morte. Então eu digo isso para vocês porque atividade física, independente se você quer correr, fazer natação, o que que é andar de bicicleta, dançar, pular, é assim, escolha uma atividade física para você fazer. E que tenha, em média, 35 a 40 minutos diários, tá? 5 vezes por semana, que ele fala ali. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante você ter é atividade física na sua vida, porque isso vai aumentar a sua longevidade e a sua qualidade de vida. Isso é fundamental. E não só atividade física, que ele fala sobre cardio, mas ele fala sobre força, porque principalmente quando a gente chega no final da nossa vida, a gente não tem força, principalmente essa pega aqui, ó. A gente não tem força para pegar. Então ele fala muito sobre o exercício de musculação e de força, que também são muito importantes, através da musculação e tal, para você ter essa força, para você conseguir pegar. Porque normalmente a grande maioria das pessoas que morrem ou que sofrem acidentes graves na fase idosa são por causa de quedas que não conseguiram se segurar para tomar o tombo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa que ele fala muito sobre é a alimentação. A gente é aquilo que a gente come. E eu não sou nenhum exemplo aqui de falar que eu como super bem, que eu sou o cara mais fitness do mundo, não sou. Como mal, me alimento mal, mas eu tenho plena consciência disso e eu sei que eu preciso mudar e melhorar. E a partir disso eu tenho começado a criar planejamentos de alimentação na minha vida para eu conseguir comer um pouco melhor. Porque se você come mal, você pode até fazer atividade física, mas ela vai chegar um momento que ela não vai fazer muito efeito. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que se você não se alimenta bem,
você está prejudicando de fato a sua vida, você está prejudicando o seu desempenho, você está prejudicando a sua produtividade, você está prejudicando a sua longevidade, que isso daqui eu acho que eu tenho certeza que você não quer prejudicar. Você quer viver mais, você quer viver melhor. Às vezes a gente não pensa tanto em viver mais, porque a gente às vezes é jovem, às vezes a gente é uma pessoa muito nova, que a gente fala, ah, tranquilo, tô com 30 anos, porra, tem mais, sei lá, 70 anos para eu viver, mas e aí? Será que você quer viver os 70 anos restantes mal? Você quer viver os 70 anos restantes prejudicado, tendo uma vida fraca, frágil? Então, tenho certeza de que não. Então, eu queria trazer esse ponto para vocês. Terceira atividade que ele fala é sobre o sono. E caraca, essa para mim foi a melhor parte. Ele fala sobre sono, né? E às vezes a gente negligencia demais o nosso sono, né? Demais. A gente negligencia o nosso sono, a nossa qualidade de sono. Você acha que dormir 4, 5 horas por dia é bom? É péssimo. Doenças neurológicas são muito associadas à falta de sono. A diabetes está alinhada também à falta de sono. A ansiedade, o estresse, a depressão está alinhada à falta de sono. Tudo está alinhado à falta de sono. E aí a gente fala: caraca, só porque eu tô dormindo pouco? Sim, porque é através do sono que você faz uma limpeza, não só na sua cabeça, como no seu corpo. Você faz uma limpeza geral de neurotoxinas, de toxinas no seu corpo. Então, quando você dorme bem, você tende a ter uma vida muito melhor. E por último, e não menos importante, ele fala sobre a nossa saúde emocional. E isso ele deixou por último, e eu achei bem interessante porque ele deixou por último isso, porque é uma parte que às vezes a gente acaba também de fato negligenciando. A gente acha que não é tão importante ou que a gente não vai ter esse problema. Mas a cada dia que passa, eu quero falar isso para vocês, porque aqui no Brasil é um, é um dado meio triste. Mas o Brasil é o povo mais ansioso do mundo e está entre os três mais depressivos do mundo. Então, esquece esse negócio de que o brasileiro é o país mais alegre, mais divertido. É o país mais triste. É o país mais ansioso. É o país mais depressivo, que vive à base de fármacos, que vive à base de remédios de antidepressivos, ansiolíticos, e isso não é bom. Eu gostaria muito que você não dependesse desse tipo de remédio para você viver a sua vida, porque tem muitas pessoas na minha família que tomam remédio, que vivem à base de remédio, e eu não acho nada benéfico. Por mais que eles estejam bem, estejam sendo, levando a vida deles, mas a partir do momento que esse remédio é removido da vida deles, eles acabam perdendo essa estabilidade. Então, eu queria deixar bem claro para vocês para que você ache a sua estabilidade sem o remédio. Se for necessário o remédio, tudo bem. Tem muita gente que precisa do remédio, mas tenta achar o seu equilíbrio e a sua estabilidade antes de você tentar utilizar algum tipo de remédio, porque depois que você começa a tomar, aquilo se torna meio que viciante e dependente, e aí essa dependência química pode acabar afetando o seu desenvolvimento. E muitos dos remédios que o próprio autor fala, de ansiolíticos e até antidepressivos, remédios para você tentar dormir também, ele fala que muitos deles causam demência ao longo prazo, e isso pode estar associado também a doenças neurológicas. Então, tudo isso eu falo para vocês porque cuidar da nossa saúde emocional é fundamental. De nada adianta você ter um ótimo corpo, uma ótima alimentação, um ótimo sono se você não tem uma ótima cabeça. Então, por isso que eu achei interessante ele ter deixado esse final, essa parte final, né, de inteligência emocional por último, porque sem isso a gente não tem a nossa base. Nosso alicerce, de fato, tá aqui. Então, você precisa cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, você precisa cuidar das suas relações, você precisa cuidar de fato da sua vida. Então, eu queria muito fazer essa recomendação de um livro, eu não tô ganhando nada para isso, não tô de fato, esse vídeo, como eu falei pra vocês, o meu canal no YouTube é mais pra ajudar, pra ensinar, pra passar alguma informação. Então não ganho nada com isso, mas eu queria muito que vocês pegassem esse livro pra ler, pra se aprofundar. Eu li esse livro pra estudar. Eu não sou médico, não quero ser médico, não sou da área de saúde, mas eu peguei pra estudar. Tanto que eu fiz uma a maioria dos livros que eu leio, eu faço resumos, né? E esse daqui eu fiz um resumo, eu acho que de umas 6, 7 páginas, alguma coisa assim.
Então, assim, deixa eu ver quantas páginas deram. Foram 6 páginas. Então, assim, 6 páginas aqui de resumo. Então, eu gosto muito de fazer as minhas anotações desse livro. Tem muita coisa que fala sobre outras coisas aqui, mas, assim, uma coisa fundamental que eu acho importante dentro desse livro, e para mim o assunto principal desse livro é: você precisa se cuidar, você precisa se valorizar, você precisa se amar e você precisa se valorizar a cada dia que passa, porque esse é o ponto. A vida passa, o mundo passa, as pessoas passam, mas e aí? Você tá ficando. E eu quero que você fique melhor, que você fique mais saudável, porque quanto mais a gente envelhece, pior a gente vai ficando. Só que eu quero que esse pior não seja tão ruim, que esse pior seja um decréscimo baixo, para que você consiga viver a sua vida bem e melhor, ok? Então fica essa minha recomendação do livro de hoje. Eu achei super interessante. Outlive é um livro que eu acho que na internet, eu acho que comprei na Amazon. Se eu gastei, sei lá, 50, R$ 60 foi muito, tá? Gente, tem gente que me fala, ai, pô, R$ 60 no livro, Cláudio, é muito caro. De coração, eu queria falar uma coisa pra vocês, o seguinte: eu prefiro gastar R$ 60 num livro que eu vou adquirir conhecimento e vou aprender um monte de coisa dentro dele, do que ficar pagando pro resto da minha vida R$ 30 em um remédio que eu vou ter que ficar tomando o resto da minha vida. Caro é você ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Barato é você pagar R$ 60 num livro que é eterno. Esse livro não vai deixar de ser feito e ele não vai deixar de existir. Eu comprei e agora eu posso ler quantas vezes eu quiser e posso fazer o que eu bem entender dele. Então, assim, eu prefiro muito mais investir nisso do que ficar gastando dinheiro com remédio e perder minha vida por causa de uma falta de conhecimento. Então, eu queria passar esse vídeo para vocês. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas eu queria passar isso para vocês porque eu acho que é muito importante. Todos os livros que eu leio estão aqui atrás, ó, tem aqui, tem mais lá para cima, ó. Todos esses livros, eu tenho bastante livro também na minha casa. Todos esses livros que eu leio são livros que eu quero, de fato, aprender alguma coisa. E esse livro me ensinou muita coisa e eu vou aplicar na minha vida. Sim, na parte de dieta, como eu falei para vocês, na parte de atividades físicas, como eu também já estou mudando. Então, assim, tem algumas coisas que eu estou acrescentando na minha vida por causa desse livro. E toda leitura, ou quase toda leitura, ela vai te ajudar a expandir esse conhecimento e fazer com que você tenha mais bagagem, que você tenha mais conhecimento, que você tenha mais informação para de fato você utilizar na sua vida. Beleza? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma breve recomendação, mas uma recomendação que assim vai melhorar muito a sua vida e vai fazer com que você tenha um desempenho muito melhor na sua longevidade. Beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.